Capítulo 9. Exame. Disclaimer. Não possui nada. Anteriormente, a equipe 7 é inscrita nos exames Chunin. Agora, os exames. O que quer que Gohan esperasse do outro lado da porta, o que ele descobriu não foi o que ele estava imaginando. Dentro havia mais de 100 shinobis, cada um deles olhando para os recém-chegados. O Saiyajin olhou para a esquerda, depois para a direita, sabendo que isso não seria uma experiência agradável. Esse sentimento foi intensificado quando seus sentidos foram aguçados por uma monstruosa sede de sangue que roubou o fôlego de Gohan. O olhar do adolescente varreu o quarto novamente em busca do culpado. A fonte era um jovem, parecendo ser mais ou menos da mesma idade que Naruto, com cabelos vermelhos e uma roupa marrom que era atravessada por uma faixa de couro, e depois outra de linho branco. Sua bandana que identificou a aldeia da qual o sujeito veio estava amarrado a uma faixa de couro e ele levava uma cabaça nas costas. Por algum motivo isso fez Gohan se lembrar de uma ampulheta. Sua característica mais marcante era o kanji que estava gravado em sua testa e representava amor, e seus duros olhos verdes eram cercados por linhas escuras, como se ele não tivesse tido uma noite de sono decente em sua vida. O cara chamou sua atenção e o que ele parecia estar desprendendo era de puro desejo de matar, e se intensificou-se quase em dobro ao ver seu alvo. O Saiyajin sentiu sua respiração começar a diminuir, o coração começou a bater e a adrenalina começou a fluir, aumentando seus sentidos. Eu quero lutar com esse cara. Esses foram os pensamentos de Gohan. Então o ninja da areia se virou e o feitiço foi quebrado. O adolescente de cabelos escuros não sabia, mas ele apenas ficou boquiaberto com Gaara e viveu para contar sobre isso. Sasuke-kun. O grito agudo dividiu o silêncio da sala de aula, e uma faixa roxa e loira voou do nada e se fixou no Uchiha de cabelos negros, cujo rosto mostrava que ele estava menos do que feliz em ser abraçado por uma fã. O atacante era alto e magro, mas bonita, loira, com olhos verdes que rivalizavam com os do Senhor Crepin, com a cabaça pendurada no pescoço de Sasuke, como se ela e ele fossem uma só pessoa. O olhar da garota misteriosa tocou Gohan por um segundo e examinou os braços e o peito cinzelados, claramente visíveis por causa de seu kimono, e o Saiyan pensou ter visto um lampejo de interesse nos olhos da garota. Porcaino! Tire suas mãos imundas de Sasuke-kun. O grito vívido de Sakura trouxe Gohan para fora do furacão que o cara com a cabaça nas costas tinha colocado nele. A Kunoichi de cabelo rosa estava envergando punhais nessa Ino, e se olhares pudessem matar, a garota teria feito uma cratera latente no chão. Mas a aparência não podia matar e a garota apenas sorria confiante. Ei, testona. Você vai fazer os exames. Uau, seu Jounin Sensei deve ser bem grosso para ele deixar um perdedor como você vir aqui. Sakura fez um barulho como um gato rosnando. O que fez Ino sorrir ainda mais é apertar o controle de Sasuke. Os olhos brilhantes de Ino pousaram em Gohan. E quem é esse, testona? Você não conseguiu Sasuke-kun, então você conseguiu outra pessoa. Gohan abriu a boca para protestar, mas nunca conseguiu pronunciar as palavras. Ino, apenas cale a boca. Uma voz arrastada murmurou como uma letargia pesada. Ino se arrepiou e soltou Sasuke, que escapou para colocar Naruto e Sakura entre ele e a agora furiosa estava a Kunoichi loira. O palestrante era um cara com uma camiseta cinza de gola com acabamento esverdeado e um círculo dividido ao meio por uma linha. Seus olhos estavam caídos e entediados, mas Gohan estava acostumado a tentar enxergar os segredos através dos olhos, e os olhos daquele menino estavam iluminados por uma inteligência afiada, e a analítica boca do menino se abriu e seu tom era tão letárgico quanto antes. Nós não temos tempo para os seus fetiches com Sasuke. Sua companheira de equipe virou-se mais rápido do que seu poderia se mover. O que você disse, Shikamaru? Shikamaru fustigou o tom penetrante de Ino e murmurou algo que soou como mulher problemática. Ele disse isso antes de se virar para o jovem Saiyajin, que estava apenas observando. Tu quem és? Gohan estendeu a mão. Eu sou Son Gohan. Shikamaru olhou para o lado por ter que apertar as mãos, mas ele fez de qualquer maneira, pensando para si mesmo como era problemático.
Eu sou Shikamaru Nara. O barulho soou atrás do genin genial e ele se afastou para revelar um menino obeso que estava feliz empurrando batatas fritas em sua boca. E como sua boca está cheia demais para responder, este é Shoji. Nós somos a equipe 10. Qual é a sua equipe? 7. 7? Os olhos de Shikamaru passaram sobre os 3 membros originais da equipe, então lançaram um olhar avaliador sobre Gohan. Que você está aqui para evitar que Naruto seja um babaca muito problemático? Ei! Espere, Ino interrompeu. Se você está no time 7, isso não significa que eles têm 4 membros. Isso não é injusto. Uma nova voz concordava. Esta era tão alta e abrasiva como a de Naruto. O quê? Um time de 4 homens. O que faz vocês tão especiais? O orador era uma criança com uma parca cinza com um forro de pele que parecia como se seu cabelo estivesse desgrenhado e não um marrom arenoso que realmente era em sua cabeça. Estava um pequeno cachorrinho branco e havia marcas vermelhas sob seus olhos que quase davam a impressão de que ele estava chorando lágrimas de sangue. O filhote deu um forte zumbido. Kiba riu rudemente. Diga o que foi. Seus olhos ferozes olharam para Gohan e ele sorriu, revelando seus caninos acamarudos. Que você cheira como um macaco. Kiba-kun. Isso não é bom, disse uma voz tímida de trás do genin vestindo parca e o outro cara da equipe 6 que estava usando um casaco e óculos escuros. O garoto de óculos de sol deu um passo para o lado e revelou uma garota com cabelo curto e um capuz de grandes dimensões com uma chama roxa estilizada costurada no braço direito da peça. Hinata-chan. Kiba perguntou. Você realmente concorda com um grupo de 4 homens? Não é da sua conta, Naruto disse agressivamente. Viver com Gohan foi ótimo, os dois falando sobre a vida em suas dimensões e outros tópicos. Às vezes, Naruto sentia que Gohan era o irmão mais velho que ele nunca teve. Às vezes ele se perguntava se era assim que uma família era. O velho colocou ele no nosso time porque ele não tem para onde ir. O loiro se levantou no rosto de Kiba. Então você e sua bola de pelos podem ir falar com o velho Hokage. Kiba recuou, um olhar nervoso em seus olhos, mas foi impedido de responder por mais uma nova voz. Vocês sabiam, seria sensato diminuir o tom. Todos nós aqui estamos um pouco nervosos, e eles não se importariam de tirar um pedaço de você. O orador era um cara com cabelo prateado que era como o de Kakashi e puxava um rabo de cavalo apertado e óculos redondos, sentados em frente a um rosto amigável. Olha em volta, vocês estão dando uma impressão. Todos olharam em volta e, fiel às palavras do sujeito, os genins no quarto estavam encarando eles com olhares sangrentos, parecendo que eles iriam atacá-los e destruí-los a qualquer momento. Todos pareciam desanimados, com a exceção de Naruto, que pegou seu olhar desafiador habitual em cima da mesa e gritou que ele iria derrotar todos eles nos exames e se tornar Hokage. Os olhares, se possível, só escureciam. Sakura bateu na parte de trás da cabeça dele. Cale a boca, seu idiota. Você quer que a gente seja morto? Ela gritou em seu ouvido, estrangulando-o. Kabuto começou a mostrar a Sasuke algumas cartas estranhas. Eu tenho dados sobre cada shinobi nesta sala, disse ele com uma nota distinta de orgulho em sua voz. Eu sei tudo sobre alguém. Sasuke parecia intrigado, mas ele nunca diria isso. Bem, que dados você tem sobre Gaara? Sabaku no Gaara? Sim. Kabuto empurrou os óculos para cima de uma maneira superior e passou a mão no baralho de cartas, uma das quais saltou no ar e flutuou ao seu alcance. Ele olhou para ele, então segurou para a inspeção de Sasuke. Aqui está todas as informações sobre Gaara que você procura. Enquanto Uchiha olhava para o cartão, Kabuto acrescentou: é estranho. Toda a informação que tenho sobre ele diz que ele nunca chegou a ser machucado em uma missão. Por que você estaria interessado nele? Tenho meus motivos. O gelo em seu tom foi o suficiente para fazer Kabuto recuar. Sasuke olhou para Gohan e notou que o adolescente de cabelos negros estava em seu próprio mundo, sem perceber o que estava acontecendo no mundo ao seu redor. Sasuke baixou a voz. Que informações você tem sobre Son Gohan? Son Gohan? Deixe-me ver o que eu tenho.
Mais uma vez, girou o cartão para revelar algo sobre Gohan, mas dessa vez nada apareceu no cartão. Kabuto estava obviamente intrigado. Eu não tenho nada sobre ele. O Vingador fez uma careta e depois jogou o cartão de Gaara de volta para o Genin de óculos. Obrigado mesmo assim, ele disse, um tanto rude. Do outro lado da sala, um shinobi parecido com uma múmia com calças de camuflagem cinza e um chale de pele ou algo parecido, zombava junto com os seus companheiros. Então, aquele cara acha que ele é a última bolacha do pacote, não é? Vamos mostrar o contrário. Seu camarada Kunoichi, uma garota bastante simples, zombou também. Sim, vamos. Os outros dois riram sombriamente. Em seguida, correram para a multidão de Genin, escorregando entre eles, nada além de sombras silenciosas que disparavam em 3 direções diferentes, 2 para cada parede e uma para o centro. Os olhos de Kabuto piscaram, despercebidos por seus companheiros. O Otomin viu um pequeno sorriso, não, mais de um sorriso, cruzou o seu rosto. Gohan pegou uma sombra de um pico de Ki, apenas como algo disparado por ele naquele momento. Ele sabia que sentir o Ki o levaria tão longe no mundo shinobi, o resto levaria a observação sutil. Ele tinha trabalho a fazer, mas primeiro, ele observou o Kabuto saltar para trás, esquivando-se de um gancho direito do que Gohan achava ser uma múmia. Então, ele percebeu que era um Genin, envolto em ataduras da cabeça aos pés. Kabuto sorriu quando o punho passou inofensivamente pelo rosto, mas o sorriso desapareceu quando seus óculos se quebraram. Um movimento atraiu a atenção de todos na sala, e alguns bufaram diante da pura estupidez do Otomin. Então Kabuto caiu de joelhos e vomitou o café da manhã por todo o chão. A múmia, Dozu, plantou uma bota pesada na cabeça de Kabuto. Então, você sabe tudo sobre nós? Então, você viu isso chegando? A bota desapareceu e o Genin levantou-se, limpando a boca e olhando o melhor que podia com as lentes quebradas. O outro cara, o rufião chamado Zaku, bufou e empurrou Kabuto. Uma mão saiu do nada e segurou o braço dele. Isso é o suficiente, anunciou Gohan com um olhar sombrio no rosto. Ele não fez nada para machucá-lo, então deixe-o em paz. A última palavra foi dita com uma força de toque que não tinha nada a ver com sua voz original. Guerreiros, e permitiu que o shinobi fosse, e então ele se retirou para seus 2 companheiros de equipe e olhou para Gohan enquanto massageava seu pulso quase esmagado. Quem é você? Zaku exigiu asperamente. Meu nome é Son Gohan. Dozu riu sombriamente. Son Gohan, Bem, então, Son Gohan, ele apontou um dedo ameaçador para o lutador. Agora você está na nossa lista de morte. Vamos nos encontrar de novo, e não vai ser tão fácil. Até a próxima vez. O trio se virou e voltou para suas mesas. Gohan simplesmente fez uma careta, então olhou para Kabuto. Você está bem, Kabuto-san? Sim, obrigado, Gohan-san. Houve uma explosão na frente da sala de aula, e quando a fumaça clareou, revelou um grupo inteiro de Chunin, liderado por um homem alto e imponente que tinha sua bandana amarrado como uma bandana e uma cicatriz cruel correndo pelo olho esquerdo, quase como a de Kakashi. Certo, filhotes. Calem a boca e ouçam. Eu sou Ibiki Moreno e eu sou o inspetor da primeira parte dos exames Chunin. A atenção de cada Genin na sala se concentrava nele e os sussurros de alguns camaradas desapareceram nas primeiras palavras. Ok, venham aqui e peguem um número e aguarde as instruções. Todos os shinobi na sala pegaram um número e se sentaram em seus lugares. Gohan se encontrou com outra pessoa que o assustou. O homem era alto, feminino, vestido com um chapéu de capim largo que tinha uma etiqueta pendurada nele. O filho de Goku não tinha certeza do que era esse cara, mas ele ficou repentinamente enervado pelo cara. Ele se sentia como um pássaro sendo observado por uma cobra. Ibiki começou a explicar as regras e o homem falou com um tom alto e juvenil, mas parecia ainda mais sinistro do que se ele tivesse a mesma voz de seu Obojak. Isso foi bem a exibição anterior. O homem quase ronronou no ouvido de Gohan. Esse cara, Gohan pensou, esse cara é perigoso. Que belos músculos. Como você fez isso? Treinando, ou algo mais?
Havia um grande interesse por trás do ronronar, ou um sensei brutal. Essa parecia ser a resposta. Quando o homem parecia ligeiramente apagado, eu vejo. Bem, não há nada como um bom professor para fazer um forte aluno. Depois disso, não houve mais tempo para conversa, felizmente, porque os testes chegaram naquele momento, forçando Gohan e esse outro cara a calar a boca. Se o guerreiro Saiyan soubesse que ele estava sentado ao lado de um dos piores vilões da história de Konoha, ele teria tentado detê-lo ou simplesmente fugir. Vocês podem começar. Ibiki falou para o quarto. Houve um deslocamento de papéis e depois o rápido tac-tac-tac de lápis batendo no papel. Gohan olhou para a primeira pergunta, que dizia: decifre o código a seguir. O código não era legível para o adolescente, então ele pulou e passou para o seguinte. Foi tão difícil. A linha B do diagrama indica a trajetória de uma shuriken lançada ao inimigo C pelo ninja A, sentado no topo de uma árvore de 7 metros de altura. Descreva e formule a trajetória requerida. Se C estivesse nos pontos D, E e F, prediga também o alcance máximo da shuriken. Explique como chegou a essa resposta. O jovem lutador Z sorriu. Esse era o tipo de problema que a mãe lhe martelava regularmente com uma respiração profunda. Ele colocou o lápis no papel e começou a escrever. Enquanto isso, Sasuke estava tão perplexo quanto Naruto. Isto é ridículo. Eu não sei por onde começar nenhuma dessas perguntas. Estas são questões de nível Chunin. Não há como um gênio responder isso. Sem chance. Era como se eles quisessem que nós colemos. Agora faz sentido. As regras do teste, os guardas-olhos de águia, as perguntas que não têm sentido e os genins todos sentados tão juntos. Somando tudo dá o resultado de que o ambiente foi projetado para promover a trapaça. Isso é mais do que só um exame. O objetivo principal é provar nossa habilidade de obter informações. Sasuke sorriu. Ele tinha a maneira perfeita de coletar informações, e a melhor parte era que era completamente invisível a menos que alguém olhasse diretamente nos seus olhos. Sharingan. Os olhos do Vingador aqueceram quando Kekkei Genkai se ativou. Agora tudo o que ele precisava fazer era encontrar um alvo adequado. Aquele cara que estava escrevendo como um louco seria uma boa. Sasuke se concentrou no único genin e começou a imitar seus movimentos de braço. Na frente da sala, Ibiki sorriu para os movimentos do garoto. Nenhum dos Chunin na sala iria pegá-lo. O pirralho já havia passado no exame, mas Ibiki havia trabalhado com Kakashi por muito tempo para não reconhecer os sinais do uso de Sharingan. Quando os viu, ele não ia arrebentar o garoto. Ele não era um inspetor, apenas um supervisor. Desconhecido para a maioria das pessoas, o Chunin na sala estava fazendo um teste para o exame de Jounin. Passar ou não passar no exame seria o quão bom eles podiam captar todos os sinais sutis de trapaça na sala. Se eles pegarem a metade das pistas que Ibiki deixou, então eles passariam. Todos ao redor da sala tinham sinais de engano. Os shinobi começaram a aparecer. Alguns eram mais óbvios do que outros, mas apenas dois. Uzumaki, Naruto e Son Gohan estavam fazendo o teste. Naruto porque ele era muito burro para anotar as dicas de Ibiki, e Gohan porque a distração de Orochimaru o impediu de perceber as sutis dicas nas regras. No entanto, ao contrário de Naruto, Gohan fez o teste, simplesmente por causa de sua educação com sua mãe. Agora tudo em que ele estava pensando era como resolver esse código, e era viciante, como palavras cruzadas ou quebra-cabeças. Tudo bem, escutem seus pirralhos. A voz áspera de Ibiki interrompeu o silêncio, quando os genins pararam, e o interrogador da Anju assumiu o controle do exame. Agora não era mais um teste, mas uma busca para eliminar os mentalmente fracos. Ibiki sorriu para si mesmo. Esse era o tipo de coisa que ele era bom e adorava fazer. Agora eu vou dizer a 10ª pergunta, e com ela, existem algumas novas regras.
Regra número 1. Cada um é livre para escolher se quer participar. Regra número 2. Se você responder errado, você ficará preso como um genin para sempre. O homem com cicatrizes teve um prazer selvagem ao vê-los contorcer-se. Espere um pouco. O que você quer dizer com a gente vai ficar preso como um genin? Tem gente aqui que fez os exames mais de uma vez. É só a má sorte que você me deu como examinador. Ele sorriu. Alguém quer sair agora e não arriscar um rebaixamento permanente. Um par de mãos subiu. Isso parecia ser tudo. Depois outros apareceram. Depois mais e mais. Em pouco tempo, 30 genins foram pra fora. Mais 5 minutos se passaram, durante os quais Ibiki deixou o silêncio passar horrivelmente. Assim como sua própria pressão poderia ser horrível, também poderia ser a pressão de não dizer nada. Mais 5 minutos se passaram e mais 3 genins caíram fora. 5 minutos, 3 por equipe. 15 genin foram. Mais 5 minutos se passaram. Ninguém se mexeu. Ibiki não tinha certeza se alguém sequer respirava. Eu me pergunto o que seria estar preso como um genin. Sem respeito, todo esse pagamento e missões ruins. Outro par de equipes caiu. Sakura estava sentindo a pressão. Ela não queria que Sasuke-kun pensasse que ela era uma covarde, com certeza, mas ao mesmo tempo, o Vingador de cabelos negros era a última coisa em sua mente. Ela estava pensando naquele idiota loiro da sua equipe Akunoichi e não queria privar Naruto do sonho que ele estava trabalhando tanto. Se eles respondessem errado, eles ficariam presos como genins para sempre, e isso efetivamente esmagaria o sonho de Naruto. Sinto muito, Naruto, Sasuke-kun, Gohan-kun, mas eu não posso simplesmente deixar o sonho de Naruto morrer por causa de sua teimosia. Sua mão tremia quando ela começou a levantá-la. Naruto e Sasuke ficariam furiosos. Gohan provavelmente não se importaria ao ver como ele estava pouco se importando com o que Ibiki disse. A mão de Naruto bateu no ar. O choque percorreu a equipe 7. A mão de Naruto caiu para frente, chocando-se com a mesa. Foda-se você e sua pergunta. Ele gritou em sua característica alta forma. Eu não me importo se eu sou um genin ou chunin ou um estudante da academia. Eu me tornarei Hokage por pura vontade se eu tiver que fazer isso. Você não vai me impedir. Ibiki piscou em choque com a declaração. Depois percebeu que o discurso tinha galvanizado o resto dos shinobi na sala. Eles não iriam a lugar algum. Ele sorriu bem. Se nenhum de vocês vai sair. A tensão disparou quando Ibiki parou, como se estivesse se preparando para a pergunta. Ele sorriu, apenas um pouco maliciosamente. Eu só tenho a dizer: parabéns por terem passado na primeira parte do exame. Assim que suas palavras saíram de sua boca, uma massa de preto atravessou a janela, quebrando-a. Então a sombra se expandiu, deixando todos os shinobis no chocados, enquanto a bandeira estava presa no teto com kunai e uma mulher vestida. Não havia nada além de uma roupa arrastão e um sobretudo para proteger seu modesto corpo, diante da faixa que dizia: a inspetora do segundo exame, Mitarashi Anko. Atenção garotas e garotos, não há tempo para comemorar. Sou Anko Mitarashi. Estão prontos para a segunda prova. Sakura tinha um pensamento coletivo. Ela é como um Naruto. Tudo bem, escute seus vermes, ela gritou, tão rude e abrasiva quanto Ibiki. Siga-me para o campo de treinamento para o seu próximo exame. Ainda chocados com a entrada abrupta, os genins se enfileiraram e a seguiram como patinhos. Eles deixaram a aldeia, saíram da aldeia e chegaram a um campo de treinamento que foi usado para simulações de missão. O terreno era cercado, com árvores voluminosas, irregulares e retorcidas, e musgo penduradas nas raízes erguidas. De algum modo as folhas também eram sinistras. Rugidos assustadores soaram das árvores escuras e sombrias. Então uma cobra enorme, provavelmente com 1,80 de altura e 20 metros de comprimento, emergiu das árvores, a língua cintilando, com um ninja montado por um momento antes de se levantar e tirar um falcão de aparência abatida.
O pássaro gritou uma vez e depois ficou em silêncio. O enorme réptil se virou e deslizou de volta para as sombras. Anko sorriu ao empalidecer de vários dos ninjas. Bem-vindo à 40ª zona de treinamento de batalha, também conhecida como a Floresta da Morte. Esta será a sua casa pelos próximos 5 dias. Agora, antes de começarmos com este divertido exame, você tem que assinar uma renúncia. Por quê? Sakura perguntou. Anko sorriu maliciosamente. É para que Konoha não seja responsabilizada por suas mortes. Todos ficaram ainda mais brancos ao ouvir essa declaração. Anko levantou uma pilha grossa de papéis. Venha e pegue um. Então espere até que você seja chamado para pegar um pergaminho. Vou explicar enquanto vocês preenchem isso. Ela empurrou os papéis nas mãos de Naruto, onde o loiro levou um, em seguida, entregou para Gon e assim por diante. Tudo bem, agora escutem. Este próximo exame é projetado para testar sua capacidade de transportar inteligência capturada de volta para território amigável. Esta área é circular com 44 portões estacionados em volta. A prova consiste em uma batalha para conseguir estes 2 pergaminhos. Todas as equipes irão participar. Isso indica que uma metade irá buscar o pergaminho do céu e a outra metade irá atrás do pergaminho da terra. Porém, há 2 maneiras de você falhar. A primeira é se todos os membros de equipe não chegar na torre com os 2 pergaminhos após 5 dias. Número 2, se a equipe perder um integrante ou se o integrante ficar incapacitado e não poder continuar. Mas acima de tudo, vocês não podem ler os pergaminhos. Quais são as regras? Era a voz de Gaara. Anko sorriu novamente. Nenhuma. Use todos os jutsus, armadilhas e estratégias que você conheça para obter o segundo pergaminho. Você assinou a folha, então as mortes não serão investigadas, apenas corpos serão recuperados. Isso pareceu excitar muito Gaara. Temari e Kankuro trocaram olhares nervosos. Essa senhora havia assinado a sentença de morte de vários genins. Tudo bem, agora, todo mundo pegue um pergaminho e prepare-se. Dentro de 1 hora, com o crepúsculo correndo em direção a eles, todos os genins estavam em posição. A voz de Anko veio pelo rádio que estava no quadril do shinobi que acompanhava o time 7. Tudo bem, escute seus vermes. O segundo exame começou. O Chunin destrancou o cadeado e a corrente que mantinha o portão seguro bateu no chão e os 4 homens do time 7 voaram para a floresta que já estava escura. Orochimaru e sua equipe passaram através das árvores também, embora seus objetivos não fossem os pergaminhos, mas uma certa equipe com um certo Uchiha que estava em posse de um certo Kekkei Genkai. Vocês já sabem o que estamos procurando. Orochimaru sussurrou para seus companheiros de equipe. Encontre o Uchiha Sasuke rapidamente. Nós só temos até o final do segundo exame para marcá-lo. Atrás dele, os 2 membros disfarçados do quarteto do som, Jiromo e Teiuya, ramificaram-se e dirigiram-se para a floresta. Eles localizariam o Uchiha Sasuke, então eles informariam Orochimaru-sama de seus resultados, se ele não chegasse ao Uchiha antes deles. Apenas 1 ou 2 milhas de distância, Naruto gritou: parem! O time 7 caiu no chão da floresta. Gon aterrissou muito fácil, já que ele sabia que o que seria sentido por outros shinobis. Ele havia adotado a abordagem dos shinobis e estava passando por trás deles através dos galhos. Foi uma boa mudança de ritmo para o lutador. Ele preferiria voar, mas isso exigia uma quantidade razoável de ki, o suficiente para transformá-lo em uma tocha humana na floresta cheia de inimigos. Não é algo que ele queria fazer. Naruto, o que é isso? Sakura reclamou, esperando que fosse grave. Caso contrário, ela iria atacá-lo. Eu tenho que ir ao banheiro, o loiro respondeu, movendo-se para abrir as calças. Sakura prontamente quebrou na cabeça. Não na minha frente. Vá encontrar um arbusto ou algo assim.
resmungando e massageando o novo caroço na cabeça. O genin alto se moveu para a folhagem. Os membros da equipe 7 esperaram que o loiro retornasse. Depois houve brigas na folhagem e Naruto reapareceu, usando seu habitual sorriso brilhante. Cara, que alívio! Consegui escrever meu nome. Enquanto Sakura mais uma vez repreendeu o shinobi por sua falta de tato, Sasuke e Gohan trocaram olhares disfarçados. Sasuke assentiu com a cabeça minimamente, confirmando as preocupações de Gohan. Este não é o Naruto. Gohan desapareceu, reapareceu atrás de Naruto e agarrou o genin sob os braços e ergueu-se no ar, segurando o shinobi em uma chave de braço, ou mais conhecido como mata-leão, lutando e praguejando a 3 metros acima do chão da floresta. Ei! Deixe-me ir, seu desgraçado! Sasuke se confundiu com a visão do falso Naruto e aterrissou com força na barriga do adolescente laranja, fazendo cuspir saliva. Ele tossiu violentamente, ofegando por ar, assim que o adolescente que o segurava no ar soltou e permitiu que o ninja desmoronasse. Sasuke e Gohan anularam o ataque ao impostor e esperaram que ele ficasse de pé. Gohan-kun? Sasuke-kun? Não foi tão ruim assim. Sakura perguntou. Aconteceu tão rápido que em um momento, Naruto tinha estado na frente dela. Então o próximo, ele estava flutuando acima da cabeça dela por Gohan e Sasuke tinha conseguido o golpe. Você não acha que... Isso não é Naruto? Disse Sasuke em breve. Isso cala Kunoichi rápido. Naruto não é canhoto. Com certeza, o Koudri Kunai estava na perna errada. E o seu ki está errado, acrescentou Gohan. Seus olhos não eram amigáveis. Esse palhaço tinha mexido com os amigos de Gohan, e isso era uma coisa que você não deveria fazer. Seu descobrirá isso da maneira mais difícil. Quando o Guerreiro Z reagiu violentamente à morte do Android 16 e tinha aproveitado seu poder latente, subindo para o novo nível explosivo, Super Saiyajin 2. Sasuke está certo, Sakura. Este não é Naruto. O rosto de Naruto se dividiu em um sorriso malicioso. Então, vocês não são tão fáceis de enganar quanto eu pensei. Houve uma explosão de fumaça e Naruto foi substituído por um shinobi com uma roupa de mergulho amarela, olhos sombreados e um rebreater que fez sua voz soar como Darth Vader. Parece que vou ter que te matar agora. Ele pulou, uma kunai aparecendo em seu punho e jogou em Sakura, que parecia congelada de medo. Gohan estava na frente dela e pegou a kunai em uma palma aberta. A arma se esforçou para romper a pele do lutador de Z, então quebrou em tantas lascas de metal. Os olhos do ninja da grama se arregalaram. Merda! Eu não posso lidar com isso. Estou dando fora daqui. Ele saltou para longe, chicoteando outra faca para cobrir sua retirada. Sasuke estava bem no final da trajetória. Levantou o pé e pegou a arma em seu calcanhar, forçando-a a grudar na sandália. Seu Sharingan ficou vivo, os olhos vermelhos, seguindo o ninja perfeitamente enquanto ele seguia e arremessava a kunai de volta ao ninja com um chute. O agressor se esquivou e tentou fugir, perseguindo Sasuke e Gohan. Ei! Um pouco de ajuda aqui. Gohan olhou para baixo e viu Naruto amarrado como um presente de Natal, se contorcendo para tentar obter alguma compra contra as cordas que o prendiam. Naruto! Ele gritou, canalizando um pequeno ki em um dedo e disparando uma explosão exata que cortou as cordas e libertou o loiro. Obrigado! O garoto alto saltou de pé e se juntou à perseguição do ninja fugitivo. O Rain Shinobi parou por um momento e olharam para trás. Não havia sinal dos pirralhos. Eu os despistei. Isto é o que você pensa? O inimigo girou e viu Gohan pairando a poucos metros de distância, pairando no ar, como se fosse algo que ele fazia todos os dias. Ao contrário de realmente se mover com voo, pairar levou apenas um mínimo de esforço e não alertou todos ao redor. O homem se virou para escapar de outro jeito. Sasuke estava lá, sorrindo, indo para algum lugar. Ele perguntou. Outro turno. Naruto estava lá, braços cruzados e um sorriso arrogante. Ei!
Atrás do ninja era apenas um tronco de árvore e ele não era bom o suficiente com chakra para correr até ele sem correr o risco de escorregar. Ele estava preso como um rato.